Família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Chegando aqui com a nossa terceira edição desse sábado, um sábado agitado, movimentado aí no nosso clube de regatas Vasco da Gama. O Vasco que treinou hoje na parte da manhã, antes de se concentrar para o jogo de amanhã, diante do Santos, partida super importante aí pelo Campeonato Brasileiro, as duas equipes ali nessa briga momentânea na zona do rebaixamento, então os dois times encarando esse jogo como uma final, encarando esse jogo aí com muita seriedade. A gente vai trazer todos os detalhes aí de como o Vasco aí fez esse último treino preparatório, o que o técnico Pedro Emanuel preparou para poder surpreender a equipe do Santos de Neymar, que estará em campo amanhã contra o Vasco da Gama, A gente que vai ter 4 reforços importantes aí em campo para poder buscar essa vitória, e também vamos trazer detalhes aí de negociações, O Vasco podendo tirar jogador do Atlético Mineiro. A negociação avançou agora na manhã e na tarde desse sábado, Vasco e Atlético Mineiro negociando aí por um jogador aí que é cria da base do Fluminense, jogador que se destacou muito no tricolor das Laranjeiras, mas que perdeu espaço no Atlético Mineiro e pode estar chegando agora ao Gigante da Colina. Vamos falar também sobre as situações de zagueiro e de atacante, O Vasco aí muito próximo de acertar uma contratação que vai passar de 50 milhões de reais aí aos cofres do Gigante da Colina. E vamos falar sobre Marlon Gomes. Pois é, eu tô batendo nessa tecla há 2 semanas e parece que o Vasco finalmente foi lá para abrir uma negociação com a equipe do Shakhtar Donetsk, para tentar repatriar, para poder tentar trazer o nosso menino Marlinho aí de volta para o Gigante da Colina. Então a gente vai trazer todos os detalhes aí sobre cada um desses detalhes, dessas negociações, se o Vasco realmente terá ou não condições de estar contratando jogadores aí nos próximos dias. Então já convido você primeiramente a acompanhar, assistir o nosso vídeo aqui até o final. Peço a sua colaboração, deixando aquele like, aquele joinha no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito nos nossos canais, fica a dica, cara? Se você quiser ter notícia, informação, vídeo informativo do Vasco o dia inteiro, de manhã, cedinho. O primeiro vídeo vai ao ar às 5h30 da manhã e o último vídeo que vai ao ar às 10 horas da noite, meu amigo, você está no lugar certo. É só você clicar ali embaixo, naquele botão vermelho, escrito inscreva-se, marcar lá a opção de se inscrever nos nossos 3 canais, canal Redação, canal Sou Vascaíno e canal Mário Coelho Vasco, que aí, você não vai perder nenhuma novidade, nenhuma notícia do nosso Vascão. E como eu falei no vídeo de hoje mais cedo, se você ainda não percebeu, aqui o YouTube agora está disponibilizando para você comprar, adquirir produtos oficiais e produtos licenciados do Vasco, e o melhor de tudo, produtos aí com preços muito bons. Essa camisa que eu estou vestindo, se você for comprar na loja da Nike, na loja aí oficial do Vasco, vai te custar aí quase 500 reais. Aqui no YouTube você consegue comprar essa mesma camisa por menos de 300, 200 reais às vezes, com promoções aí muito bacanas aqui no YouTube. Vocês estão vendo aqui embaixo, acho que é desse lado ou desse lado, não tenho certeza, uns produtos aqui, uma lista de produtos. Se você clicar ali, vão aparecer relógios do Vasco, camisas oficiais, camisa de treino, boné, chapéu, faca de churrasco, tem muita coisa bacana, tem kit churrasco e tudo licenciado, tudo oficial do Vasco. Então a galera que quiser aí só ter produto bacana do Vascão, só você clicar aqui nessa lista de produtos, escolher o que você quer, clicar no produto e aí você vai poder adquirir. E quando você clicar, vão ter vários e vários outros produtos bacanas para você poder dar uma olhada por lá também. Eu, como sempre, vou estar mandando para vocês. Sempre tiver promoção, sempre tiver uma coisa bacana, vou colocar aqui para a galera poder adquirir coisa bacana aqui do nosso Vascão. Beleza? Então bora começar o vídeo falando aí sobre essa partida de amanhã, Cara, hoje pela manhã o Vasco fez o último treinamento no CT Moacir Barbosa. Agora o Vasco já está concentrado lá no Hotel Hilton da Barra da Tijuca, o elenco inteiro
já foi para lá e o técnico Pedro Emanuel preparou mudanças no time em comparação ao time que foi a campo no último jogo pela Copa Sul-Americana, né? O Vasco deve ter aí 4 reforços de peso para esse jogo de amanhã, né? Os 2 jogadores que foram poupados do último jogo, o Carlos Cuesta, zagueiro, e o Carlos Andrés Gomes, atacante, né? Devem retornar ao time titular. E o Vasco também vai contar aí com as presenças de Facundo Colídio, nosso novo camisa 9, e Santiago Sousa, o nosso novo camisa 5, né? O Colídio com uma probabilidade muito alta de começar a partida entre os titulares, e o Santiago Sousa não sabemos ainda se vai começar o jogo entre os 11 que vão a campo ou se vai começar a partida ali no banco de reservas, né? O Pedro Emanuel guardou o treino hoje aí a 7 chaves, não revelou detalhes até agora, né, de como ele vai montar a equipe, mas não acredito que a gente vai ter grandes mudanças, né? Eu acho que o Vasco vai a campo com o Léo Jardim no gol, PH, né, voltando ao time na lateral direita, e o Lucas Piton ganhando a vaga do Cuiabano, que está suspenso, na lateral esquerda. Aí na dupla de zaga ali, o Cuesta retornando ao lado do Robert Renan, e no meio de campo te deve ter o Jair, Tietê e o Thiago Mendes. Como eu falei, o Sousa pode ganhar uma vaga, não é certo ainda. E lá na frente, Carlos Andrés Gomes, aberto pela direita, Adson ou o Nuno Moreira, aberto pela esquerda, e o nosso Facundo Colídio ali, assumindo ali a posição de camisa 9, né, de centroavante, para poder comandar esse ataque do Vasco aí diante do Santos de Neymar. Lembrando que o Neymar vem para o jogo, Neymar vai estar entre os titulares, vai ser a primeira partida do Neymar nesse Campeonato Brasileiro, jogando longe dali Vila Belmiro, né? Até agora ele só jogou os jogos em casa do Santos, então é a primeira partida dele jogando longe aí, né? Lá da Baixada Santista. E tem um detalhe, né? O Neymar, ele nunca venceu um jogo em São Januário e ele nunca fez gol em São Januário. Então vai continuar assim, Neymar vai continuar na seca, o tabu vai continuar de pé, e o Vasco com certeza amanhã vai fazer um grande jogo e vai sair com uma grande vitória. O Vasco vencendo o Santos amanhã, né, ganhando esses 3 pontos, a gente passa o Santos na tabela e sai da zona do rebaixamento. Então realmente é um jogo aí de tudo ou nada, né? O Vasco aí encarando essa partida como se fosse uma final de Libertadores aí, porque com certeza uma vitória amanhã dá aquela, né, dá aquela moral, dá aquela autoestima para o Vasco continuar crescendo aí, como vem crescendo nos últimos jogos, né? O Vasco está 4 jogos sem sofrer gols, ou 3 jogos sem sofrer gols, e a 6 jogos de invencibilidade, né? O Vasco não perde uma partida desde aquele jogo contra o Vitória da Bahia fora de casa, na estreia do técnico Pedro Emanuel no comando do Vasco aí, né? Na estreia dele, assim que ele assumiu a equipe vascaína. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre as negociações por contratações, tá? Porque o Vasco pode, nesses próximos dias aí, anunciar mais 3 reforços, e vamos falar sobre Marlon Gomes, um jogador que eu venho falando aqui há 2 semanas. Mas antes da gente chegar nesses assuntos, deixar com vocês aqui um vídeo que você vai assistir e você vai tirar muito proveito aí dessa oportunidade. Então assista esse vídeo aqui até o final agora rapidinho e eu já volto aqui com os assuntos de contratações. Mas antes de a gente chegar nesse assunto, pedir para você ouvir um áudio que eu acabei de receber nesse exato momento. Um áudio de um amigo que fez a consulta, resgatou um valor altíssimo aí, e o valor caiu agora, de manhã, no cofre dele, né, no banco dele, e ele me mandou um áudio aqui super feliz, super contente, né, animado aí, e eu vou botar para vocês esse áudio, porque se você ainda não foi lá fazer a sua consulta, se você ainda não foi lá resgatar o seu dinheiro, meu amigo, mais uma vez eu repito aqui, ó, tá vendo essa reportagem aqui do Estadão? Tá vendo essa reportagem aqui, ó, do Globo? Pois é, mostrando para você que tem mais de 10 bilhões de reais a serem resgatados pelos cidadãos brasileiros, né? Pelo povo brasileiro, e é um dinheiro que é do cidadão, é um dinheiro que é do povo, e que tá lá parado, que tá lá preso, e que se você não resgatar, esse dinheiro vai ficar pro governo, meu amigo. Esse dinheiro vai ficar lá na conta do governo, em algum momento você não vai ver mais a cor dessa grana.
grana. Eu consegui resgatar 9 mil reais, né? Minha família, meus amigos aí, todo mundo resgatando essa grana. Aqui no nosso canal já passou de 6.200 vascaínos que foram lá e resgataram algum valor, né? A média, né? O valor médio fica entre 14.700 reais, né? Ali, né? Entre valores muito altos, né? Pessoas que conseguiram resgatar mais de 69 mil reais e os valores menores ali que foram de, porra, 550, 580 reais. Então você que não fez a consulta ainda, eu volto a te falar, é muito fácil, é muito simples. É só você escanear esse QR Code que está aqui no cantinho da tela agora, ou você clicar no primeiro link aqui embaixo, no topo da descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado. Clicando no link que está aqui embaixo, ou escaneando esse QR Code, você vai lá no nosso site, lá na página que a gente criou para vocês, preenche lá o nosso formulário, faz lá o pagamento dos R$ 87 reais, que você pode pagar ou no Pix ou no cartão, e você ainda pode parcelar em 12 vezes sem juros, que vai dar um valor aí de um pouquinho mais de R$ 5 por mês para você descobrir quanto você tem. E aí, descobrindo esse valor, você vai saber aí em menos de 3 horas, a gente já faz um Pix para você em menos de 24 horas e essa grana já está na sua conta bancária. Mas ouça esse áudio aqui, olha que bacana, olha que legal. Enquanto você está ouvindo, já vai clicando aqui embaixo no link, primeiro link no topo da descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, ou já vai escaneando o QR Code aqui para já ir lá no site e começar a preencher o formulário. Mas olha que legal, olha que bacana, ó. E aí, Mário, porra, sabadão começou e começou bem, viu? Eu acabei de receber aqui, cara, 23 mil reais, 450 do valor que eu consultei ontem lá no site, lá na página que você tem anunciado, Mário. Pô, que alegria, cara, que alegria. Meu irmão, ele tinha feito essa consulta tem 10 dias, ele tinha conseguido resgatar R$ 9.500. E aí ele mandou lá pro nosso grupo da família, do WhatsApp. Meus tios fizeram, meu pai fez, eu não tinha feito até ontem. Fui lá, fiz, cara, e pô, no final de semana começou bem demais. Muito obrigado. Deixar a dica pra galera que não foi lá ainda fazer essa consulta. Rapaziada, corre lá. Vale demais, vale demais. Paguei R$ 87 reais. Pô, Mário, eu ia parcelar, nem parcelei, paguei no Pix. Tá aí o resultado. Porra, que alegria, cara, que alegria mesmo. Pra completar essa alegria amanhã, temos que escovar o Santos. É isso aí. Botar Neymar no bolso amanhã, sair com essa vitória, embalar, continuar sem levar gol. Nosso Portuga aí tá dando aula ali no sistema defensivo e agora é torcer pro Colídio, pro Sousa aí, estrearem bem e o Vascão conseguir essa vitória amanhã. Mas é isso, galera. Quem não fez ainda, corre lá, vale muito a pena. É só clicar no link aí que Mário deixa. Acho que tem um QR Code também. E é isso aí. Um grande abraço, Mário. Fica com Deus. E vamos com tudo amanhã pra cima do Santos. Valeu! Tá aí, mais uma vez, mostrando pra galera aí que não vale muito a pena. Quem não fez, irmão, tá aqui. O QR Code é esse. Primeiro link no topo da descrição do vídeo. Primeiro comentário fixado. Faça como esse colega aqui, né, que é inscrito no canal. O irmão dele fez há 10 dias atrás. Mandou pra família lá no grupo do WhatsApp. Aí os tios fizeram, o pai fez. Ele foi fazer ontem, sexta-feira. Grana caiu na conta bancária dele agora de manhã, sábado de manhã. R$ 23.500, meus amigos. Imagina começar o final de semana com essa grana no banco. É maravilhoso, né? Espero que ele me mande aí um presentinho. Então é isso. Vai lá agora, não perca essa oportunidade. E agora bora falar. Então, recado tá dado. Dica, conselho tá dado. Não perca essa oportunidade. Beleza? Bora falar de mercado da bola, tá, cara? Vasco e Atlético Mineiro, nesse sábado aí, negociam a contratação do volante Alexander, jogador que se destacou muito aqui no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, vestindo a camisa do Fluminense, cria do tricolor das Laranjeiras, foi jogar no Atlético Mineiro, né? E o jogador acabou perdendo espaço no Galo. E vou falar para vocês, tá? Uma boa aposta, um jogador ali, né? Para composição de elenco que me agrada, um jogador jovem, com potencial, um jogador que tem uma ótima saída, né, de bola ali do sistema defensivo para o ataque, um jogador de transição, um jogador que tem potencial para crescer de produção, né? E, cara, com o Atlético Mineiro contratando 2 jogadores aí nos últimos 4 dias para a posição ali de volante, né? O Kevin Castanhos do River Plate e o Fred, que está chegando do Fenerbahçe, o espaço
pro Alexander ficou ali praticamente impossível no Atlético Mineiro. E aí o Vasco fez uma consulta, o Atlético Mineiro aceitou negociar o jogador e nesse momento, né, parece que os dois clubes aí estão em tratativas finais para um empréstimo com opção de compra, né? O jogador aí gostou da oportunidade, né? O Vasco está buscando soluções para esse meio de campo e volto a repetir, tá? Por mais que o torcedor vá criticar essa contratação, eu não acho que o Alexander chega ao Vasco, vai chegar ao Vasco, né, para ser titular, não acho que vai chegar para ser uma referência, não acho que vai chegar aqui para ser a solução. Mas eu acho que é um jogador bacana para composição de elenco, um cara que já jogou no Rio de Janeiro, né, um cara que já atuou em alto nível aqui no rival carioca, né, entende do futebol brasileiro, né, um jogador que está acostumado com o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. Então eu acho que é uma aposta interessante, né, com custo baixo. O Vasco não vai ter que gastar milhões e milhões e milhões para trazer esse jogador e com salário teoricamente também baixo, né? Não é um jogador que recebe aí 600, 700 mil reais, é um salário ali, né, que o Vasco tem condições de arcar aí pelo menos até o final do ano com esse empréstimo e talvez se destacando, ganhando espaço, o Vasco podendo contratar em definitivo. O Vasco também segue avançando nas contratações de Diego Carlos, falei sobre isso mais cedo, né? Não vou me alongar muito, até porque a situação não teve alteração, né? O Vasco apenas aguarda a rescisão de contrato do zagueiro com o Fenerbahçe para poder aí concluir a vinda do jogador em definitivo e o Vasco segue aguardando aí, né, um aceite, né? O Vasco segue aguardando um sinal positivo da equipe do Spartak Praga lá da República Tcheca pela venda do atacante John Mercado equatoriano ao Vasco da Gama, né? O Vasco fez uma proposta de 52 milhões de reais, meus amigos, 52 milhões de reais para comprar 50% do passe desse jogador, que pode chegar aí ao Gigante da Colina para ser mais uma referência aí no ataque do Vasco para esse restante de temporada, né? Uma contratação com certeza já visando a temporada de 2027. E agora, né, nessa tarde de sábado, tivemos a informação aí que eu, sinceramente, fiquei muito feliz, muito contente, né? Pode ser que o Vasco nem contrate o jogador, mas só o fato do Vasco ter ido atrás, ter buscado aí, né, uma negociação, já me deixou muito contente, porque eu venho falando sobre isso aqui no canal há mais de 2 semanas, e hoje eu tive a confirmação que a diretoria nos ouviu, né? Que a diretoria, né, acompanha o nosso trabalho, né, assiste os nossos vídeos e agora fez uma consulta ao meia atacante Marlon Gomes, né? A diretoria do Vasco abriu uma conversa ali com a equipe do Shakhtar Donetsk, né? É óbvio que antes de abrir essa negociação, antes de abrir uma conversa com a diretoria do Shakhtar Donetsk, o Vasco consultou o Marlon Gomes e o Vasco consultou o empresário do Marlon Gomes para saber se o jogador gostaria de voltar ao futebol brasileiro, para voltar ao Vasco da Gama. O Marlon Gomes deu ok, né? O Marlon Gomes aceitou aí uma negociação com o Vasco e aí o Vasco foi ao Shakhtar Donetsk. O Shakhtar inicialmente está pedindo 20 milhões de dólares, fora da realidade do Vasco. Vou ser sincero, não vou falar para vocês que o jogador vai chegar por esse valor, que eu estaria mentindo. Mas é um negócio, né, cara? Os clubes aí, né, geralmente eles colocam os valores muito altos e aí vão descendo, vão baixando, vão negociando. E aí o Vasco, né, pode tentar. O Vasco não estava disposto a pagar 12 milhões no De Ossa, o Vasco não estava disposto a pagar 12 milhões no Brian Rodrigues. Cara, de repente o Vasco consegue negociar e chegar ali em 12, 13, 14 milhões para repatriar o Marlinho, né? Para trazer esse jogador de volta. Lembrando que o Marlon pode jogar de camisa 8, de camisa 10, pode jogar pelos lados de campo. É um jogador que já chegou a jogar até de lateral no Vasco quando foi necessário. Eu gosto muito, muito dessa possibilidade, que é um jogador de futuro, é um jogador jovem, um jogador que futuramente pode até buscar, né, uma convocação para a seleção brasileira e, se valorizando, pode voltar a ser negociado ao futebol europeu. Estou muito contente, é uma negociação muito complexa, muito difícil, com valores muito altos, mas agora que o Vasco está disposto a pagar 52 milhões num John Mercado, vai estar disposto a pagar 60, 70 milhões num Brian Rodrigues e o Nelson De Ossa, por que não? Por que não tentar aí a retorno, aí a volta de Marlon Gomes ao Gigante da Colina? Eu penso dessa forma,
quero saber sua opinião. Gostaria de ver o Marlon de volta aqui no Vasco? Gostaria de ver o nosso camisa 8 aí voltando ao Gigante da Colina? Deixe nos comentários aqui a sua opinião. E antes de ir embora, não esquece, deixa o like, se inscreva nos nossos canais e vai lá agora no nosso site, na nossa página, escaneando o QR Code que está aqui ou clicando no primeiro comentário fixado ou no primeiro link aqui no topo da descrição. Clica lá, vai no site para fazer a sua consulta e rapidinho já descobrir aí quanto que você tem para receber do governo brasileiro. Demorou? Então é isso, grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!